Legal. Então, Beth, bom, né, só para a gente introduzir, para quem for assistir o vídeo depois, a gente está recebendo hoje aqui a Beth. A Beth vai falar para a gente um pouquinho sobre a Uzoma, né, Beth? A empresa da qual você lidera, né, que atua com o tema de diversidade e inclusão. E aí, como eu estava falando, hoje a gente tem um objetivo um pouco diferente daquele nosso encontro da outra vez, né? A gente agora está ouvindo, né, várias empresas de diversidade e inclusão no mercado, né? A Uzoma é uma delas. Com que objetivo, né? A gente, como um instituto de agilidade de negócios, a gente entende que a diversidade e inclusão é um pilar extremamente importante, né? A gente diria que é essencial para que as empresas possam ser mais ágeis nos seus negócios. Então, o núcleo de diversidade e inclusão, ele é um dos núcleos que está no coração do Instituto, né? Porque a gente de fato vê o tema de agilidade de negócios com um olhar, né, um pouco mais amplo, né? Eu diria que bastante diferente do que é comumente, né, olhado no mercado. A gente não vê a agilidade de negócios como implementação de práticas de agilidade, a gente vê como uma forma muito mais profunda de ajudar organizações a serem mais ágeis, inclusive tornando seus negócios mais diversos e inclusivos, né? Então, isso é uma das coisas que a gente acredita bastante. Então, o que a gente quer com tudo isso? A gente quer ouvir empresas, né, que a gente está convidando, que a gente acredita que trabalham com o tema de diversidade e inclusão de forma responsável, que não trabalham só a diversidade, mas que trabalham principalmente a inclusão também, para que a gente possa funcionar como ponte às empresas que são membros do Instituto, né? A gente nunca vai prestar serviços de diversidade e inclusão diretamente para o mercado, mas a gente pode, né, quando os nossos membros buscarem apoio a serem mais ágeis nos seus negócios e que quiserem, né, se apoiar no tema de diversidade e inclusão, a gente pode, né, buscar fazer essa ponte, essa conexão com empresas como a Carlotas, como a Uzoma, como a Specialisterne, como várias outras empresas que a gente está ouvindo e que a gente acredita que possa ajudar bastante os nossos membros no mercado aqui no Brasil. Então, o que a gente gostaria hoje é de ouvir, né, sobre a Uzoma, né? A gente já ouviu bastante sobre a Beth, né? Ficamos bastante inspirados com a sua jornada, né? E com tudo que você, com toda a sua luta por trazer, né, esse tema de diversidade e inclusão, principalmente olhando a questão das pessoas pretas. E hoje a gente queria ouvir um pouquinho mais sobre a Uzoma. E eu acho que é isso, gente. Não sei se alguém gostaria de complementar alguma coisa. Não? Perfeito, Tati. Acho que é isso mesmo, né? Perfeito. Então tá, Beth, então somos todos ouvidos. Bom, obrigada, Tatiana, pelo convite, obrigada por uma vez estar aqui com vocês. Boa noite, os Marcelos, Cristiane, e eu vou contar um pouco aí da Uzoma, o trabalho que a gente vem realizando nesse 1 ano e 3 meses de consultoria, para que vocês entendam o nosso trabalho e o porquê, né, que a gente... Porque o Uzoma, né? E o Uzoma significa siga o bom caminho, né? Esse nome da consultoria, siga o bom caminho, foi assim que ela foi construída, né? Eu já estive aqui com vocês um tempo falando um pouco da minha trajetória. E para falar da Uzoma, mais uma vez, eu preciso, para quem vai ouvir, saber também o porquê dessa trajetória. E hoje tem algumas situações que são bastante marcantes para a gente trazer isso. Como eu disse a outra vez que eu estive aqui, né, meu pai é um dos fundadores do Movimento Negro, em 78, e esse movimento surgiu com a morte de um jovem chamado Robson de Oliveira, e onde eles foram para o municipal. Oi, Eduardo, boa noite. Aonde eles foram para a frente municipal e com a fala: chega de violência, chega de morte de corpos negros, né? Então, essa era a pauta, pedindo o fim do racismo, o fim da violência policial contra jovens negros, né?
Anteriormente, meu pai já tinha um projeto com relação à diversidade, né? Que era um grupo de trabalho de profissionais liberais universitários negros, chamado GTPUM, né? E onde eles trabalhavam na época com a inclusão do negro no mercado de trabalho, né? É lógico que em 75 não se falava em coaching, em mentoria, em processo de treinamento, de inclusão, era uma coisa muito mais simples, né? Mas a ideia era de colocar o profissional negro no mercado de trabalho e prepará-lo para que o mercado na época exigia e o que se podia ser dado diante daquele grupo, né? Meu pai é uma pessoa que não tinha ensino superior, ele se formou depois, né? Mas aquilo que ele entendia que o mercado buscava, né? Então, datilografia, ele era muito importante que os jovens negros estudassem, então tinha engenheiro, médico que trazia um pouco da sua experiência, né, para que incentivasse outros profissionais, outros jovens negros a frequentar a faculdade. Então, dentro dessa formatação, dessa criação minha, que surgiu a Uzoma, né? Então, a Uzoma veio na ideia de que diversidade para nós não é moda, né? Não é uma coisa que todo mundo está com diversidade, então vamos criar uma consultoria de diversidade, já que todo mundo está com diversidade? Não, não é por aí que a Uzoma surgiu. A Uzoma surgiu entendendo que ela pode contribuir muito na construção de uma cultura da organização mais diversa, mais inclusiva, mais igualitária e equânime, onde as pessoas tenham efetivamente a sensação e o sentimento de pertencimento àquela organização. Foi assim que surgiu a Uzoma. Aí a gente vê que como a Uzoma e outras consultorias também se tornam cada vez mais necessárias, né? Porque por mais que se fale de diversidade é importante, diversidade dá lucro, a gente ainda, tempos em tempos, a gente ainda tropica aí nessas temáticas de racismo dentro da organização, fora dela. Então, tempos em tempos, a gente está aí trazendo essa temática, né? Então, para que a gente construa essa questão de trabalhar com essa trilha de diversidade, a gente começa sempre falando sobre viés inconsciente, né? E hoje teve duas matérias que me chamaram muita atenção. Amanhã faz um ano da morte de George Floyd, onde todas as empresas, as pessoas físicas, colocaram aí uma tarja preta falando vidas negras importam, né? Então, há um ano atrás, né, estava todo o LinkedIn com a tarja preta falando vidas negras importam. Isso faz um ano atrás, né? Foi dia 25 de maio do ano passado. E agora, recentemente, saiu uma matéria do Globo de hoje falando de uma condenação de uma empresa que a funcionária, a coordenadora, numa reunião online, ela fez o seguinte comentário: nossa, eu estou com saudade de todo mundo, eu quero marcar uma reunião para ver como vocês estão, eu quero ver fulano de tal está com cabelo, se cortou o cabelo, se o cabelo cresceu, e eu quero ver se a funcionária X continua preta. Né? Então, assim, é tão intrínseco na nossa formação a questão do racismo, e isso vem de uma forma tão natural que as pessoas fazem esse comentário numa reunião, uma coordenadora, dentro de uma empresa, sem qualquer constrangimento. Né? A funcionária ficou constrangida, fez uma reclamação para a sua liderança, não teve nenhuma escuta. 2 meses depois, ela foi mandada embora e ela entrou com uma ação e acabou ganhando a ação e, posteriormente, se fizeram um acordo. Né? O valor da condenação não foi alto, foi um valor pequeno, porque no Brasil já não tem uma cultura de condenações altas, quando se fala de dano moral, seja no campo da legislação trabalhista, seja na área civil, as condenações são baixas. E, no final das contas, fizeram um acordo de R$20 mil entre a empresa e a funcionária. Eu falo isso porque quando a gente fala como a gente usou uma caminha, né? Quando a gente tem uma das primeiras entradas na empresa é para falar sobre treinamento, e o treinamento é uma trilha que passa pelo viés inconsciente, da desconstrução daquilo que a gente acredita sobre racismo. Né? Então, a gente passa por esse lugar, né? O nosso treinamento passa por essa cultura de como trabalhar o viés consciente,
vamos desconstruir aquilo que a gente aprendeu, né? Entender por que o racismo no Brasil, e quando a gente fala de diversidade, falar de diversidade étnico-racial é mais difícil, né? De se falar, né? As pessoas conseguem falar sobre diversos grupos minorizados ou minorias, mas quando se fala da questão étnico-racial, a gente tem ainda uma dificuldade de lidar com isso, então a gente conversa com a empresa como que ela pode tratar desse tema, como a gente pode tirar as barreiras para falar sobre viés inconsciente. Entendemos também que, para falar sobre viés inconsciente, precisamos falar de racismo, de mudança de cultura, precisa começar pela autoliderança, né? Então, a mudança na cultura da empresa se começa pela autoliderança. Então, nosso treinamento ele é primeiramente focado para a alta e média liderança, para depois ela atingir os demais colaboradores, porque a partir do momento que a alta liderança assume esse compromisso com a diversidade e coloca como sendo isso um manifesto, a partir de agora, esse será o comportamento da empresa, a partir de agora, essa cultura da empresa, é muito mais fácil depois trabalhar os demais colaboradores, né? Porque aí eles, como diz a Luísa, o exemplo ele acaba arrastando, né? Então, quando a liderança se posiciona e ela passa a ser um sponsor com relação à diversidade, ela acaba influenciando os demais empregados. Depois que a gente passa com essa fala de viés inconsciente contra as empresas, o treinamento segue, né, num letramento racial que ele é feito em 9 módulos, né, onde a gente vai trabalhar uma questão do panorama histórico da abolição, aí a gente vai trabalhar a questão do colorismo, da branquitude, a gente vai falar muito da miscigenação no Brasil, né? Vai falar desse racismo estrutural, do racismo recreativo, como que a gente faz para ter uma comunicação mais assertiva e mais inclusiva, né? Como a gente faz para fazer esse acolhimento dos funcionários, né? Como que eu posso transformar o meu ambiente num ambiente mais inclusivo. E depois a gente também tem um treinamento para liderança, que é como que eu posso me tornar um líder inclusivo, né? Então, a gente treina esse líder para entender a importância da inclusão e como ele pode se tornar um líder inclusivo, como ele pode se tornar um aliado na luta antirracista, né? Então, esse treinamento ele passa por diversos modular, né? Então, são 9 módulos, né? Tira o viés, que é anterior, depois ele tem esse treinamento de 9 módulos para tratar diversos temas relacionados à questão de diversidade racial, né? E a outra ferramenta que a gente tem, nós temos agora uma parceria com o Impulso Eco, onde a gente tem um mapa da desconstrução, né? Então, é um treinamento mais profundo sobre a questão do inconsciente, né? Do imaginário, do inconsciente, para a gente entender aonde está o racismo de cada um, né? O meu racismo de cada dia, e a gente vai trabalhando esse mapa, né? Então, ele tem um mapa, né? Um exercício que você faz, né, com algumas perguntas para me identificar 3 tópicos. Primeiro, como que a empresa, como que eu me enxergo na questão racial, como eu enxergo a empresa, como que a empresa se comporta na questão racial e como a gente faz essa conexão, né? Então, às vezes, a empresa acha que ela é uma empresa que tem um trabalho de diversidade e o empregado acha que não, né? Às vezes, o empregado tem uma consciência com a questão de diversidade e inclusão e ele não percebe isso dentro da empresa e aquilo fica desconectado, né, entre o que a empresa oferece como cultura e aquilo que o empregado também acredita. A partir dessa leitura desse mapa, a gente faz um treinamento aí para desconstruções de diversos vieses também com relação à questão étnico-racial. Aí entra um pouco da questão LGBTQ+, um pouco de gênero, também PCD. Então, esse é um programa super novo, a gente estruturou recentemente através de uma parceria com a Impulso Eco. A gente faz também um trabalho dentro da Uzoma de busca de talentos, né? Então, para que a empresa comece a ser mais diversa, não adianta ela apenas fazer a busca de estagiário e aprendiz, né? Então, eu contrato uma série de estagiários e esse estagiário
passa o processo ele é dispensado e eu não tenho o profissional negro na média de autogestão. Para que a gente comece a entender isso, a primeira coisa que a gente faz é um mapeamento, né? A gente faz o censo e o diagnóstico da empresa, né? Para entender como que ela está. É lógico que ela tem um olhar, ela já sabe como ela está, né? Porque, às vezes, um teste de pescoço é suficiente para a empresa entender que ela não tem diversidade, né? Mas a gente faz um mapeamento para que ela consiga enxergar quantos funcionários se integraram pretos e pardos, quais as posições que eles estão, às vezes até para entender a formação, porque às vezes você tem talento dentro da organização que estão exercendo um cargo aquém do que ele poderia assumir, porque a empresa não enxerga aquele funcionário como um talento, né? Então a gente faz todo esse diagnóstico para a empresa sobre esse funcionário, e depois a gente vai ver o que a empresa quer estabelecer como meta. Quais são as metas para 1 ano, 2, 3, 4 anos para a questão da diversidade. Então, qual é a meta para ter mais negros na liderança até 2025, que é o que a maioria das empresas está falando, 2025, 2023. Qual é a meta que a empresa tem de ter mais mulheres? Aí a gente ajuda a empresa a construir grupos de afinidade, então ela entende que nós temos aqui negros, LGBTQ+, porque eu fiz o perfil, eu entendo agora qual é a minha população, então vamos agrupá-los aí para que a gente forme esses grupos de afinidade, então a gente ajuda a empresa a construir esse grupo de afinidade, entender qual é o papel do grupo de afinidade, a importância que esses grupos de afinidade tenham um sponsor e que eles tenham autonomia e liberdade para definir metas, então isso é um outro trabalho que a gente também faz, e também essa busca de talentos, né? Quando a gente busca talentos, como eu disse, não é um jovem aprendiz, não é estagiário, é de mestre de autogestão. Tem empresas que querem a mudança imediata, então ela fala que cada vaga que eu tiver, eu vou abrir essa vaga para profissionais negros, então nos buscam para que a gente faça esse papel de buscar esse profissional, seja gerente, coordenador, diretor. Então a gente tem todo um trabalho de hunting para buscar esse profissional negro para atender aquela necessidade daquela empresa da profissional. Então, isso é um dos trabalhos que a gente faz. Quando a empresa já está mais madura, ela tem aí um grupo de profissionais negros, a gente trabalha muito com um programa de mentoria. Como que eu posso mentorar aquele profissional negro e fazer aquela mentoria reversa também, né? Pode ser a reversa, né? No qual o profissional negro vai mentorar a liderança, como a mentoria tradicional, onde o profissional negro vai ter um mentor dentro da organização para que ele entenda quais são as possibilidades de crescimento, quais são os skills necessários para que ele cresça dentro da empresa, para que aquele mentor ajude a que ele construa o seu plano de carreira dentro da organização. Então, isso é muito importante, ter isso muito, muito claro. Às vezes, a empresa percebe também que ela tem um grande time de profissionais com potencial para crescer e tem algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas. Então, a gente sugere, olha, é o inglês que é uma necessidade, como que vocês podem fazer? Fornecer bolsa, fazer um programa interno. Então, por exemplo, tem empresa que faz programas internos para que se forneça aquela habilidade que eu não tenho. Por exemplo, alguém que é especialista em processo vai fazer um treinamento para outro funcionário que não tem aquela habilidade. Eu tenho um funcionário que é muito bom em Excel, e é uma coisa que vai lhe promover, para ele promovido, ele precisa dessa habilidade. Então, a empresa forma time para dar treinamento interno para os funcionários, para desenvolver habilidades que aquele funcionário não tem, né? Que está impedindo que ele tenha o próximo passo dentro da carreira, né? Então, é dessa forma que a gente trabalha. Eu acho que, resumidamente, aí eu fiz aí um caminho aí do trabalho que a Uzoma tem realizado, que a gente vem realizando. Trabalhamos aí com pequenas empresas, médias empresas. A maioria dos nossos clientes são multinacionais, né? Então, nós somos muito procuradas como multinacionais, né? Então, realmente, a gente tem aí um desafio quando a gente vai fazer aproveitamento de o inglês ser um requisito. Então, temos empresas, advocacias, né, que querem ter aí advogados
no seu quadro, para que eles venham se tornar sócios. Então, a gente também tem esse perfil com habilidades absolutamente específicas, né? Então, é dessa forma que a gente trabalha. E quando a gente faz a busca profissional, uma coisa bastante interessante, a gente pega aquele job description que a empresa tem, que muitas vezes não é adequado, muito pelo contrário, é uma descrição de vaga que assusta, as pessoas não se aplicam àquela vaga, e a gente tenta fazer com que a empresa entenda o que ela pode, o que são habilidades que são necessárias para aquela vaga e como habilidades que ela pode ser treinada para a vaga, né? Nunca com aquela ideia de que, não, vamos abaixar a régua, não. Acho que isso nunca teve. Acho que todo mundo que a gente colocou dessas empresas, a surpresa foi muito maior. Tiveram assim, funcionários excelentes que estão lá produzindo e muito além da expectativa da empresa. Então, não é abaixar a régua, mas é entender quais são as habilidades que a gente pode desenvolver e quais aquelas que são absolutamente necessárias para a vaga. E a gente trabalha muito próximo do RH e do requisitante da vaga, né? Porque tem que ter essa comunicação, essa triangulação, porque às vezes o RH tem um olhar, mas o requisitante da vaga, ele fala, não, eu quero essa vaga, eu quero esse candidato, porque eu não estou abrindo uma vaga, eu estou abrindo uma oportunidade. Então, eu quero aquele candidato. Às vezes, numa entrevista, você consegue vislumbrar que aquele candidato vai atender todas as suas necessidades em pouco tempo, né? É uma questão de realmente estar ali trabalhando e eu percebo que ele atende às necessidades. Acho que agora eu falei, não sei se alguém tem alguma dúvida. Bom, eu tenho algumas perguntinhas. Vou fazer uma, né? E a gente abre para quem quiser também fazer perguntas. A gente tentar esclarecer. Eu tenho uma dúvida bem básica. Você falou, né, em alguns momentos de mulheres, de LGBTQI+, e eu fiquei na dúvida do foco da Uzoma, né? A Uzoma, ela tem o foco na inclusão só dos negros ou não? Ou ela atua no tema de diversidade e inclusão de forma mais ampla? Não, era só de negros. Acontece, por exemplo, é só negros, né? Só que quando você fala negro, você tem interseccionalidade. Então, por exemplo, tem empresas que querem contratar mulheres negras. Né? Então, quando você fala, você também tem a interseccionalidade do negro. Então, você vai ter, às vezes, você tem o LGBTQ+, que é negro, né? Aí você tem uma mulher negra, você tem um homem que é homossexual, que é negro. Então, às vezes, a empresa, quando ela fala, Elizabeth, eu quero realmente abrir essa possibilidade de atrair também esse público. Por isso que a gente coloca isso, porque eu preciso entender também esse público, mas o nosso foco é o étnico-racial, sim. Legal. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente, para a Beth? Boa noite, Beth. Josemar, tudo bem? Tudo bem, Josemar. Joia. Eu vi aqui que você colocou que trabalha a parte de talentos na média e na alta gestão. Como que é feito esse trabalho? E essa é uma pergunta, eu vou fazer já a outra. Quando você tem numa empresa, né, uma empresa de grande porte, onde você já tem negros ali na base, né, no operacional, e essa empresa é um pouco mais conservadora, a questão de preconceitos, elas ficam estruturais, né? Como trabalhar a empresa para que isso seja um pouco mais leve, até para que as pessoas se coloquem ou elas consigam falar de uma forma que não sejam repreendidas? Josemar, isso faz muito pelo treinamento diverso, inconsciente, entender o racismo, no histórico brasileiro, entender o que é racismo estrutural, o que é racismo recreativo, frases se fala racista, e falar da comunicação, acho que uma das coisas mais importantes hoje que se tem, quando a gente fala de diversidade, é falar de uma comunicação inclusiva. E quando você começa a trazer essas discussões, as conversas vão se
as pessoas vão se trazer. Uma coisa que funciona muito bem quando a empresa começa e tem aí um número de funcionários, elas sempre fazem muita rota de conversa, muito workshop, trazem gente fora e também trazem pessoas que trabalham dentro da empresa. A gente sempre aconselha que tragam também pessoas dentro da empresa quando faz painel para falar sobre racismo, porque às vezes você vai conhecer a história daquele colaborador naquela fala, naquele painel que ele está, né? Então, e outra coisa, o grupo de afinidade, ele traz muita autonomia e fortalecimento daquele colaborador negro, né? Porque ele se vê ali, entre outros, e se sente muito mais fortalecido. Uma das coisas que a gente sempre fala para a empresa é o seguinte: a partir do momento que ela toma esse caminho, né, de ser mais diversa, esse caminho, essa trilha não tem volta, né? Então, às vezes, você está diante de uma situação de racismo e a empresa vai ter que se posicionar, né? Ela vai ter que se posicionar, às vezes dispensar um funcionário, porque isso vai sendo cobrado, né? E o grupo de afinidade, ele fortalece muito a empresa para que a empresa crie código de condutas. Eu acho que isso é importante, né? Manifesto, código de condutas, trabalho junto com o compliance. Então, tudo isso, treinamentos são constantes, né? Eu acho que treinamento é uma coisa constante. Não é porque hoje a empresa fez, não precisa fazer nunca mais, porque o tema está resolvido. É o tema que está sempre tendo que voltar, né? Porque a gente vive numa São sociedade as pílulas, né? São as pílulas, são né, as Beth? pílulas, são as pílulas, porque apesar dessa questão que a gente está falando, a empresa tem todo o comportamento, as pessoas ainda são contaminadas porque a sociedade continua racista lá fora. Mesmo que dentro da empresa tenha um ambiente diverso, inclusive, mas fora da empresa, isso também não acontece. Você vai ver na mídia. Então, o tempo todo, a pessoa tem que repensar comportamentos e estar avaliando como que a gente pode fortalecer e estruturar esse processo de inclusão dentro da organização. E principalmente na camada de média e alta gestão, quando você olha para o lado, você está numa sala de reunião, são poucos os negros que estão ali nessa faixa, né? Então, Exatamente. levar esse assunto para as empresas não é só falar de negros ou negras, é falar para todos, para que todos entendam a importância da discussão também, não é? Exatamente, exatamente. E você falou uma coisa que a gente sempre fala para a empresa, né? Às vezes, quando ela está buscando talento, e principalmente quando as maiores elas são muito grandes, as pequenas já ficam mais difíceis, mas as grandes empresas, às vezes, ela está buscando talento externo, e dentro da empresa, ela tem um talento que pode suprir aquela vaga que ela está buscando. Ele precisa, às vezes, de um treinamento, mas ele já conhece a cultura da empresa, ele tem mais facilidade de adaptação. Então, a empresa conhecer a sua realidade, fazer esse diagnóstico para entender quais são os seus funcionários, aonde eles estão, qual é a formação. Às vezes, a empresa tem funcionários que estão ali exercendo um cargo de não sem muita complexidade, e a pessoa tem formação, tem mestrado, tem MBA, e a empresa nem sabe, né? Ela nunca deu chance para aquele talento se desenvolvesse na empresa, né? Então, isso é muito importante. Legal. Beth, tudo bom? Eu lidero o Núcleo Londrina, né, do Mulheres do Brasil, e a formação do Núcleo Londrina ela foi feita, são 50% brancas e 50% negras. E foi pensado isso, a minha irmã até que queria que começasse desde a liderança, tá? E o que eu percebi, que daí quando nós começamos a trabalhar com o núcleo todo, que eu precisava de mais, entendeu? Eu precisava estudar, eu precisava entender. Tanto que eu participo aqui do Agilidade de Negócios, do Núcleo Empodera. E eu falei para a Tati, posso acompanhar as reuniões de diversidade? Então, eu acho assim, precisa de um treinamento, sabe? A gente precisa mesmo estar nisso, de estar entendendo toda a história para
assim, meu marido é negro, né? Eu sou casado, meu marido é negro, tudo. Mas aí, a hora que vai, cada um tem uma história diferente, né? Então, daí no núcleo que eu fui percebendo como, sabe, eu tive necessidade, eu acho que no Mulheres do Brasil podia ter isso, sabe? Esses treinamentos para nós, da liderança, para a gente ter esse olhar de líder inclusivo. Porque muitas vezes você acha, não, eu não sou racista, não tenho isso, e é inconsciente, às vezes uma atitude sua é racista e você nem sabe que você está sendo, entendeu? É isso que, então, é que eu tomo muito cuidado, porque às vezes você pode magoar, fazer alguma coisa que você nem sabe que é isso, sabe? Então, eu vejo a necessidade assim, de trazer a consciência de ser estudado mesmo, e aí eu fui atrás, sabe? Tenho estudado, tenho participado, tenho escutado assim, as palestras. O treinamento é fundamental, ele é muito importante, né? A gente pensa que não, mas assim, trazer esse treinamento sempre traz alguma coisa, alguma ideia, e discussões de livros, então isso é muito importante. Eu acho que é todo um diferencial, né? Onde a gente começa a fazer uma mudança muito profunda, né? Na nossa, porque a gente tira muito a questão da culpa, né? Porque a gente não gosta de falar com o racismo, porque às vezes a gente se sente sempre como, então eu sou culpado. Então a pessoa tem essa dificuldade de lidar com essa questão da culpa, né? Quando tu fala de racismo vem a culpa, então quando fala de culpa eu não quero tratar desse tema, né? Então eu não quero falar sobre isso, né? Isso é muito muito desafiador. Ô, Beth, de novo, né, assim, em relação ao Zoma, de novo que eu falo que é uma outra pergunta para esclarecer, né, a forma como a Uzoma atua. Você falou, né, dos treinamentos, né, do apoio na busca de talentos, no apoio, né, num trabalho de mentoria, e, por último, no desenvolvimento de habilidades, né? Na fomentação do desenvolvimento de habilidades dentro da empresa por profissionais da própria empresa. É mais ou menos isso, do ponto de vista de serviços que a Uzoma oferece? O meu entendimento está correto? É esse mesmo, só falta a questão do censo, né? Que algumas empresas querem fazer, tem outras consultorias que também fazem. O censo realmente às vezes a empresa vai fazer um censo aqui, porque eu não consigo identificar, né? O censo é realmente, principalmente quando a empresa é muito grande, né? Você tem empresas que estão aí com 25 funcionários, e às vezes, quando ela faz o censo, ela fala, eu até que estou bem, Elizabeth, o censo saiu aqui, nós estamos com 40% de negros. Aí, quando ela começa a olhar a pirâmide, né? Então ela vai estar todo mundo aqui na política ali em cima, não tem ninguém, né? Então esse olhar, às vezes ela até se assusta inclusive quando ela vê que, nossa, eu não sabia que nós tínhamos 40-50% de pessoas que se identificam como principados, né? Isso é muito forte, né? Porque eu nunca pensei nesse público, né? Que está ali dentro, né? Eu nunca olhei para ele, mas também quando eu começo a olhar como que esse pessoal está estruturado, eu vejo que estão todos ali na base, né? E eu nunca me preocupei em entender por que não há esse crescimento, isso é muito importante, esse senso. Legal. Tem uma pergunta, Beth. Marcelo. Beth, queria ver de ti qual o principal problema que tu enxerga nas organizações hoje, né? Porque imagino que é coalisivo, né? Não deve ser todo mundo recebe de braços abertos uma consultoria que vem para dizer que os comportamentos que aquela empresa tem são nocivos, são preconceituosos ou até intencionalmente ou não, né? Quais são os principais problemas que tu enxerga hoje no mercado, né, nesse sentido de resistência, e também quais tu acha que seriam as oportunidades que tu enxerga também na organização das empresas hoje, né, no que tange a diversidade étnico-racial?
Eu acho que o maior desafio das empresas, quando você vai falar, elas todas estão buscando hoje consultoria, querem ser mais diversa, isso porque está tendo aí um chamado aí de mercado, está todo mundo falando, então eu não posso ficar de fora, né? Eu tenho que também entrar, não posso ficar de fora, não falando sobre isso, são discussões, são mesas de debate, não posso ficar de fora. Então, ela vai entrar nessa discussão porque está se falando. Mas o que é o desafio que, às vezes, mesmo ela querendo ser diverso, você tem setores que são fundamentais na empresa que não acreditam na diversidade. Né? Eu acho que esse é o desafio, né? Eles não acreditam. Eles estão fazendo porque tem que fazer, mas que, na verdade, eles não acreditam. E uma das coisas que a gente toma muito cuidado é não vender muito essa questão que diversidade é importante, que traz núcleos, as pesquisas confirmam isso, McKinsey saiu pesquisa agora, todo mundo confirma isso, mas a gente não pode só entender porque a empresa vai fazer diversidade porque ela vai ser mais lucrativa. Porque o dia que ela deixar de ser lucrativa, então não há mais diversidade, né? A gente tem que entender que diversidade é um caminho certo dentro de um país, dentro do mundo, aí no Brasil muito mais, que nós temos aí 56% da população que era negra, né, isso, pretas e pardas, que são produtivas, que são consumidores e que não estão representadas. Essa é a questão, né? Essas pessoas são, como 56% da população não está representada na minha organização. Se eu vendo um produto, essa pessoa consome o produto. Se eu vendo um serviço, essa pessoa consome o meu serviço. E eu não posso pensar que, não, eu vendo uma Mercedes, então o negro não consome Mercedes, então não preciso... E não é por aí, né? Então, eu tenho pessoas que consomem minha roupa, que consomem minha consultoria de minha contabilidade, que compram meus produtos. Então, há toda uma cadeia de pessoas que estão aí, que faz com que a sua empresa seja o que ela é hoje, que contribui para o seu crescimento e você deixar essa pessoa totalmente visível. Então, trazer a diversidade é no sentido de ser o certo a fazer, de representar a sociedade que nós vivemos. Né? É uma coisa que os Estados Unidos não têm a menor dificuldade de entender. Espera aí, e lá eu estou falando de 13%, né? E as empresas estão falando, espera aí, 13%, e cadê esses 13%? Eles estão brigando, se comprometendo. Uma população economicamente, a população negra americana tem um poder aquisitivo maior, e eles estão brigando, e a sociedade falou, não, a empresa tem que ter, 13, 20, tem que ter todo mundo aqui, tem que estar representado, né? Não faz mais sentido, né? A gente viver num mundo paralelo dentro de uma caixa, né? de uma bola de cristal, como se a sociedade fosse uma dinamarquesa, né? Só o Brasil, você fala, não, Dinamarca, só loiros, brancos, e as pessoas questionam. E abrir mão, e a questão também da dificuldade, Marcelo, quando a gente vai diversidade nas empresas, porque as pessoas acreditam que elas estão perdendo o privilégio, né? Essa sensação de perda. Se eu abrir, eu vou perder alguma coisa quando eu abro para a diversidade, né? Eu estou abrindo mão do meu privilégio, eu estou perdendo espaço. E esse medo da perda é o que faz que muita gente não queira, tenha uma certa dificuldade de trabalhar com diversidade nas empresas. Perfeito, muito obrigado, Beth. Muito bom. Imagina, obrigada a você. Beth, deixa eu fazer uma pergunta. É o outro Marcelo agora. A gente combinou. Oi, Marcelo. Você comentou que as empresas multinacionais elas acabam procurando os serviços de vocês até por uma pressão das matrizes, né? Ou seja, então, se eu tenho uma empresa americana, esse movimento começa muito forte e eles começam a questionar os países locais. Eu queria a tua percepção das empresas brasileiras. Como tem sido essa busca pelo serviço de vocês? Isso tem acontecido? Geralmente é uma busca... vocês têm que vender esse tipo de serviço, isso chega para vocês por indicações, enfim. Mas eu queria mais a tua percepção das empresas brasileiras com relação ao tema. Bom, as empresas brasileiras,
elas caminham, o ritmo é mais lento do que a multinacional. A multinacional, ela não tem jeito. O senhor não quer, o RH não quer. Quando vai da reunião global, o cara quer resultado, quer meta. Então, não tem jeito. Se eu acho bonito, se eu não gosto. Então, isso é uma realidade. As empresas brasileiras, elas estão fazendo, porque também o Brasil gosta muito de usar tudo que está usando fora, então isso mostra que nós somos modernos, todas as técnicas, as práticas internacionais, a gente aplica no Brasil, então tem isso também, né? O que todo mundo está fazendo, eu também quero fazer. E também tem o seguinte, as empresas que vai estar influenciando também, é que as empresas multinacionais estão começando a falar da diversidade na cadeia de fornecedor. Aí atinge a empresa nacional. Né? Então, por exemplo, eu nunca pensei em ter diversidade, por exemplo, o escritório de advocacia boutique. Aí eu nunca diversidade. Agora, para ele participar de uma licitação, de um processo de uma multinacional, ele tem que mostrar que ele tem diversidade. Então, ele vai ter que ter, porque aí eu vou oferecer serviço de marketing. A multinacional fala, você tem, como que você está aí? Ele mostra aí a diversidade dessa organização. E não é mais só, eu assinei o termo e não vou ser cobrado. Você vai ser cobrado se você falar que tem e não tem. Né? Então, as empresas brasileiras estão entrando muito nisso, porque elas sabem que ela perde espaço, né, com a concorrência, porque se ela não tiver diversidade, ela vai perder espaço, e porque está entrando essa questão de diversidade na cadeia de fornecedores. Né? Isso vem muito forte, né? Muito forte. E também tem a questão também, quanto a empresas nacionais, eu falo das pequenas, assim, de varejo, é que o marketing negativo tem sido massacrante para algumas empresas. Gente, uma fala, saiu na televisão, acabou. Alguém no LinkedIn que fala, eu não compro mais naquela empresa porque lá não tem diversidade. Ela fala, ela tem que pensar, porque realmente a reputação da empresa está sendo atingida se ela não tiver diversidade, sim. Obrigado, Beth. Isso que você falou, né, Beth? Ju, desculpa, é só um comentário muito Não, rápido. vai aí, Tati. Só um comentário muito rápido. As coisas hoje têm uma proporção muito grande, né? Então, qualquer pequeno marketing negativo, em função da disseminação muito rápida que a gente tem de tudo que é feito, isso toma proporções muito grandes sempre, né? Então, esse cuidado que você falou realmente é uma necessidade, né? Antes até da Ju falar, essa semana aconteceu um fato de uma grande empresa aérea expulsar uma criança com autismo do voo, porque a criança não queria colocar máscara. E a menina não queria colocar máscara, não é porque ela não queria, é porque a hipersensibilidade dela, a máscara para ela é muito complicado, né? E aí chamaram a Polícia Federal para tirar a família junto com a menina. Bom, nem preciso falar para vocês da repercussão de LinkedIn. O Mion fez uma entrevista com a mulher com 1 milhão de visualizações, né? Bom, o que a empresa está fazendo agora? Está desesperada procurando organizações que atuam com autismo para capacitar, para incluir, porque reputação é o bem mais precioso que as empresas têm, né? E qualquer deslize causa um estrago que não tem tamanho para você. Né? A gente tem o exemplo do Carrefour, né, Beth? Que foi aquela desgraça toda do Carrefour. Exatamente. E o Carrefour está investindo milhões agora para tentar passar um pouco o pano. Né? E está pagando o preço ainda. Altíssimo. E tem que pagar, Beth. Né? Eu ia fazer um comentário até antes da Ju. Eu acho que essas decisões judiciais com multas ridículas de R$20 mil, elas escancaram o nosso preconceito e nosso racismo estrutural. Né? Que a maior prova disso são essas multas ridículas. Né? Eu esqueci de falar isso, apenas para fazer esse comentário. Não falo mais, Ju, pode desculpa.
Imagina, eu vi isso aí, Marcelo. Tá super, né, nos Instagrams do pessoal de autismo, super repercutiu isso aí. Mas, Beth, a minha pergunta é mais para o meu mundo de tecnologia. Eu, como gestora de TI, já é muito difícil a gente conseguir contratar mulheres dentro de TI. Mulheres negras, então, é muito mais difícil ainda. Eu não sei se dentro da Osoma vocês têm essa percepção e se vocês conseguem nos ajudar com isso. Porque quando a gente pensa em cargos de liderança dentro de áreas de tecnologia, que já são um ambiente com predominância de homens, poucas mulheres conseguem chegar, né, num cargo de liderança e poucas mulheres negras, né, conseguem. Então, assim, como que a Osoma consegue nos ajudar a isso? Porque muitas vezes o RH fica travado, porque a gente pede e eles falam, a gente não sabe como conseguir, a gente não recebe, a gente não tem. Então, eu não sei se a Osoma consegue enxergar esse déficit, né, de mulheres negras em tecnologia, e se vocês conseguem ajudar as empresas a ter essa diversidade de mulheres negras dentro dessas áreas de TI. Bom, realmente há essa questão de mulheres na tecnologia, há realmente uma antepassagem muito grande. Mulheres na exata já tem uma antepassagem bastante grande, né? Eu sou da área de exatas, eu fiz matemática, então já na época que eu fazia já não tinha, né? Então há uma antepassagem muito grande de mulheres na área de tecnologia. E quando falo de mulheres negras, esse número também é muito grande. O que eu acredito, né? O que as empresas atualmente fazem? A empresa pega uma vaga e coloca assim: estou buscando desenvolvedor, tal, tal, tal. Olha, é muito difícil uma profissional negra se aplicar uma vaga assim. Se não for direcionada, se não tiver uma fala com uma consultoria, alguma coisa intermediando esse processo, ela já não vai se aplicar. Né? Por exemplo, às vezes a gente abriu uma vaga para uma multinacional onde ele queria gerente de marketing. E ela estava buscando, falou, Elizabeth, eu estou buscando, não acho, né? Eu queria um profissional negro. Quando nós abrimos o processo pela consultoria, nós tivemos muitos candidatos. Muitos. Porque quando o candidato vê, ele primeiro que ele acredita que aquilo, ele já teve tanto porta na cara, mas tanta porta na cara, que ele fala, mais um, eu não vou nem tentar. Eu vi, na outra eu não passei, porque essa habilidade aqui, eu fiz entrevista, fiz uma série de testes, eu não vou nem... Não, as pessoas vão cansando, elas nem se aplicam. Ela só se aplica se ela souber efetivamente que aquela vaga é profissional negro, que é para ela, que vai ter aquele olhar, que ela vai ficar tranquila, e ela faz. Eu fiz foi muito engraçado. Eu tive uma empresa que não era antigerente, mas era uma vaga de coordenadora. E eles exigiam um inglês fluente. Né? Engraçado que ela falou assim, Elizabeth, eu não acho. Porque quando ela fazia o teste de inglês, a menina já travava no ato. Quando a gente fez o processo, que a menina passou por todas as etapas, por nós, inclusive no teste de inglês, a pessoa foi super bem. E quando eu for passar para ela fala inglês bem, ela tem inglês fluente, super tranquila, e você fala, vai que você consegue, você está pronta, a vaga é para você. Ela vai tão confiante quando ela vê uma pessoa negra falar para ela, vai, você está preparada. Ela já chega na entrevista com outra confiança. Ela fala, nossa, e ela te liga, eu fiz a entrevista, foi super bom, talvez. Então, isso tem também um lado aí de psicológico. Às vezes a pessoa, quando ela vai fazer uma entrevista e o entrevistador é negro, ela fala, mais uma vez, ela já olha, ela já sabe, ela já fala bem, mais uma vez, a cara que ela fez para mim, o jeito que ela... Aí, porque tem também essa questão, né? Falar, nossa, o jeito que ela falou, já sei que eu vou passar. Porque ela já teve aquelas experiências que foram marcantes, então, aquela fala traz aquele gatilho, sabe? A fala, às vezes, uma pergunta que parece ingênua. Mas você sabe fazer isso? A pessoa fala, está ali no meu currículo, ela está duvidando da minha capacidade. De novo, mais uma vez, eu estou colocando em xeque a minha capacidade para exercer essa função. Aí, aquele gatilho é acionado,
trava, a pessoa não vai, a pessoa já desiste, já fica muito, porque a autoestima, às vezes, está bastante abalada por diversos processos que ela foi preterita em questão por razões da raça mesmo, né? Quantas vezes a pessoa falou do cabelo, a pessoa fez uma entrevista, teve uma pessoa que fez uma entrevista, que ela me, quando eu falo de entrevista, ela me contou que a entrevistadora perguntou tudo para ela, menos sobre a capacidade técnica. Perguntou: você tem filho? Com quem vai deixar seu filho? Há quantos anos? E você mora onde? Mas sabe que a empresa fica não sei aonde. Como você vai? A menina falou assim, gente, ela não perguntou nada. Às vezes a pessoa faz a mesma pergunta para qualquer candidato, mas para aquela jovem negra, aquilo foi sempre de novo. Ela quer saber se eu gosto da periferia, ela quer saber se eu sou casada, se eu tenho filho, se eu sou mãe solteira, de novo. Então, aqui, isso tem um peso muito forte. Vem algumas perguntas a mais, né, Beth? Vem umas perguntas a mais, né? Exatamente. Aí você fala, de novo, a pessoa está aí, de novo vem o racismo. Mas você realmente conhece esse não sei o quê? Você tem experiência, a pessoa está no currículo, está constando que ela tem. Mas você tem, mas você conhece, a gente usa essa ferramenta aqui. Você conhece? Né? Aí a pessoa vai, mais uma vez, né, a dúvida, eu vi no seu currículo, mas assim, quanto tempo você ficou nessa função? Então, a pessoa fala, quer saber? Não vou passar, aí tem aquele... Ela desiste realmente. Aí, depois de tantas tentativas, ela já vai para a entrevista e fala, não vai dar certo. É verdade. E a sua... Né? O treinamento que a Van comentou é importante, porque muitas vezes os gerentes não sabem disso e o RH também, né, não consegue orientar. E aí a gente acaba não recebendo currículos, né, porque a pessoa não quer se candidatar à vaga, ou a pessoa trava na hora da entrevista e a gente acha que a pessoa não é capaz, né? Mas por quê? Porque não houve uma orientação por trás, né? Obrigada, eu acho que a gente entendesse isso, sabe, Beth, que acontece isso nas entrevistas, isso abala. Se a gente conhecesse, porque às vezes a gente não sabe, né? Muitas vezes. E eu acho que seria diferente, entendeu? Eu acho importante a gente saber ter essas informações, assim, sabe? Eu acho muito importante. Está sendo muito bom para mim as duas líderes, porque elas contam histórias, assim, o que aconteceu, o que elas passaram, que você nem imagina, sabe? E como aquilo marcou, e aconteceu isso, uma contou que foi em outro lugar, uma palavra que a mulher falou trouxe do gatilho de uma história passada, ela falou que ela saiu de lá chorando, que ela nunca mais queria saber daquilo, entendeu? Ela é pós-doutora, sabe? Então, e aí você escuta, você fala, nossa, né? Então, a gente precisa saber mais, a gente precisa desses treinamentos, a gente precisa entender, conhecer a história, sabe? Exatamente. Eu sinto que falta, né, as organizações entenderem que tratar com igualdade nem sempre é a melhor, tem que estar com equidade, de certa forma, né? Às vezes as pessoas chegam de maneiras diferentes da gente. Eu trabalho com recursos humanos hoje também, né? E a diferença que é quando eu vou entrevistar um candidato negro também, a diferença que é só na primeira ligada de câmera, assim, a pessoa se sentir confortável, tem um cara negro de dread na frente dele, que, obviamente, né, as coisas da minha negritude são parte da minha persona, ela enxerga aquilo e dá uma tranquilidade que é perceptível no processo, né? Existe rapport ali, né? Existe uma conexão entre aquelas duas pessoas naquele momento de conformidade, de entender um ao lado do outro ali, né? E quanto essa fragilidade, eu quando passei pelo outro lado, imaginei várias vezes. O que a Beth falou, nossa, acho que o Josemar também ecoou aí, né? A quantidade de perguntas que existem para confirmar o que está no nosso currículo já, né? Muitas vezes eu tenho que responder N vezes o mesmo processo. Eu tenho que validar o que eu já realmente estava no meu currículo. E quantas vezes a gente tem que entender que as pessoas têm uma trajetória, né? A gente tem que entender aquela trajetória daquela pessoa e entender o momento que ela está passando naquele ali, de ser avaliada ali, né? Ninguém gosta de ser avaliada, imagina alguém que está num senso um pouco mais ainda de necessidade, né? De realmente entender que essa pessoa precisa desse rapport, precisa dessa empatia naquele momento também, né? De não indagar a pessoa, de entender esse processo.
Legal. Beth, infelizmente nosso tempo está terminando, é sempre muito bom ouvir você, conversar com você, e acho que a gente poderia aproveitar esses 3 últimos minutinhos para a gente fazer um desfecho, né, e dar visibilidade aí do que a gente pretende fazer com tudo isso daqui para frente, né? Então, a gente está agora, né, como eu falei no início da nossa conversa, recebendo empresas, ouvindo as empresas, como a gente acabou de ouvir aqui a Uzoma, e a gente vai continuar ainda por algumas semanas nesse ciclo, né? A gente ainda tem algumas empresas que a gente gostaria muito de ouvir, e depois que a gente terminar esse ciclo de ouvir essas empresas, a gente vai digerir tudo isso, a gente vai pensar em como que a gente vai formatar tudo isso para que a gente possa evoluir nessa nossa identidade de ser essa ponte, né, entre as empresas que buscam agilidade de negócios e empresas que oferecem serviços de diversidade e inclusão. E a gente gostaria de convidar todas as empresas de novo, né, só que todo mundo junto dessa vez, né, incluindo a Uzoma, para a gente falar um pouco do que a gente digeriu de todo esse processo e de como que a gente pretende se posicionar no mercado, para que todas as empresas saibam, né, de qual que vai ser esse nosso posicionamento e de como que a gente vai tentar ajudar, né, tanto as empresas que são nossos membros, como as empresas de diversidade e inclusão também, porque a gente se vê, né, numa possibilidade de conectar esse tema de diversidade e inclusão com agilidade de negócios, que muito pouca gente no mercado vê essa conexão. Então, a gente vê aí uma oportunidade muito grande, né, para o Instituto de ocupar esse lugar que hoje não é ocupado por ninguém, né, de dizer, olha, para você ser ágil no seu negócio, você precisa da diversidade e da inclusão. E se você precisar de ajuda, essas empresas podem te ajudar. É isso que a gente quer dizer para o mercado, né? Então, mas a gente ainda vai ter um dever de casa antes de convidar todas vocês de volta a ouvir, né, em primeiro lugar, antes da gente começar a se manifestar no mercado, qual a mensagem que a gente quer levar, né? E, obviamente, a gente vai ter contar com o feedback de todas vocês. Acho também que vai ser um momento, né, bacana, né, onde vocês que atuam diretamente com o tema diversidade e inclusão também vão poder se conectar, né, empresas que oferecem esse serviço. Então, é isso que a gente tem em mente, a gente espera que você aceite mais um convite, né, que a gente vai buscar você mais para frente para dar essa devolutiva e para, obviamente, contar com o seu feedback de tudo que a gente quer construir aí, de levar para o mercado. Bom, eu que agradeço, Tatiana, é um prazer, obrigada aos Marcelos, os elogios. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, eu acredito muito na capacidade de transformação das pessoas, né? Então, e acho que é para isso que a Uzoma existe e ela faz o melhor trabalho possível para que isso aconteça de fato. Legal. Bom, gente, alguém quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Eu quero. Para a gente não esquecer de tirar a foto, porque é muito importante quando vem visita especial e importante, Beth, a gente sempre tira a foto. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Espera aí, deixa eu arrumar o cabelo. É engraçado que as meninas ficam arrumando o cabelo umas 15 vezes. Deixa eu arrumar o meu. Eu compartilho depois lá no Slack com a gente. A gente posta no nosso LinkedIn. Beth, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, obrigado, Beth. Tchau, tchau e uma boa noite. Tchau. Tchau, gente. Integração, Beth. Muito obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau.